Pronto, começamos a gravar. Então, filhas, a ideia é que as senhoras possam participar e que eu possa ver algumas pessoas e não ficar apenas falando ali com a tela do Instagram. E também o desejo de aprofundar um pouco mais. Então, nós vamos continuar meditando sobre a vida de oração de uma mãe espiritual, mas vamos agora aprofundar um pouco mais. E também tentarmos interagir um pouco mais, as senhoras tentarem colocar também um pouco das dúvidas que as senhoras possam ter. Todas estão vendo aí o nosso slide? Sim. Sim, a apresentação? Ótimo. Então, aqui é só um pouquinho de quem nós somos, para que as senhoras também entendam um pouco. Então, nós somos o AME pelos sacerdotes, que é um apostolado da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Nós somos filhos, né, da Fraternidade Misericórdia Materna. Esse apostolado nasce dentro da Fraternidade Misericórdia Materna, que é fundada pelo Frei Paulo Maria. E eu tenho aí a missão, até quando Deus quiser, de coordenar, então, esse apostolado, essa missão, que tem aí o desejo de santificar os sacerdotes. Então, qual é a nossa missão? Formar, orientar e acompanhar espiritualmente as senhoras. Então, por isso que eu insisti um pouco em mudarmos o perfil, para que as senhoras possam, de fato, pedir orientações e conversarem um pouco, e para sabermos também como tudo isso está chegando até o coração de cada uma das senhoras. Como que o AME acompanha, então, as senhoras? Pode ser de forma individual, pode ser em grupos, pode ser por meio de seminários, formações, ou de uma forma específica dentro da vida espiritual de cada uma, na vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Então, eu estou com dúvida da minha vida espiritual, de como eu posso caminhar, de como eu posso crescer. Então, a gente também pode orientar e acompanhar um pouco desta forma. Depois, voltando então para o nosso tema, a vida de oração de uma mãe espiritual. Nós já falamos um pouco das virtudes, mas nós ainda falaremos um pouco mais especificamente das virtudes de Nossa Senhora. Então, durante esse 1 ano, nós falamos um pouco do que é a oração e um pouco de como uma mãe espiritual deve se colocar nas suas orações. Então, como que eu devo iniciar uma oração? Eu devo iniciar me oferecendo a Deus, oferecendo tudo que tenho. É um primeiro passo para uma vida de oração de uma mãe espiritual. Saber oferecer. Então, nós vamos caminhando, ter conformidade com a vontade de Deus, ter atos de piedade, ter obediência, ter humildade. Nós vamos progredindo com algumas virtudes ao longo deste 1 ano. Mas nós ainda precisaremos aprofundar um pouco mais depois nas virtudes de Nossa Senhora, que são as virtudes que nós vamos imitar, que nós vamos buscar viver essas virtudes cotidianamente. Depois, o segundo aspecto é Jesus como a alma do AME, ou seja, da vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Jesus é o centro. E é a partir deste centro que nós vamos aprofundar, então, mais, a partir agora dessas próximas semanas, deste próximo mês. Nós não estamos com pressa, pelo contrário, nós queremos que as senhoras vão nos dando retorno, o quanto nós podemos caminhar, andar, ou o quanto nós precisamos ir um pouco mais devagar, tá bem? Então, qual é o primeiro aspecto agora que nós precisamos nos voltar? A vida de oração de uma mãe espiritual
tem como mestre o próprio Jesus Cristo. Então, nosso Senhor é o nosso mestre na vida espiritual. E isso está claramente expresso por Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, uma grande obra da vida espiritual, lá no capítulo 26, Santa Teresa vai nos falar de filhas, buscai ter companhia na hora da oração. Então, nós precisamos entender que a oração é esse encontro, essa companhia. E nós estamos falando um pouco disso ao longo deste um pouco mais de um ano. A oração requer que nós nos coloquemos diante de Deus. Muitos santos vão dizer que possamos elevar a nossa mente a Deus. Então, Santa Teresa vai falar, buscar ter essa companhia. A companhia de quem? Continua ela. A companhia do próprio mestre. Olha aqui, Jesus como esse mestre, que ensinou para nós a oração. Então, Jesus nos ensinou a própria oração que nós devemos rezar. Então, ela ainda nos lembra como é belo que o próprio Senhor vem até nós nos ensinar por amor e por humildade. Jesus precisava, filhas, vir até nós para nos ensinar. Ele que é Deus, né? Então, é por amor e é pela própria humildade de nosso Senhor que ele vem e ele mesmo nos ensina. Então, nós precisamos lembrar disso. Nós não fazemos nada, nós não conseguimos nada sem a graça de Deus. Também já falamos um pouco disso ao longo das outras formações. Então, ela fala, devemos buscar olhar apenas para este bom mestre. Então, nesse segundo momento, filhas, nós faremos esse exercício de olhar para este bom mestre e como ele vai nos ensinar, como ele vai nos conduzir à oração. Então, falamos muito de aspectos da virtude, mas então como rezar? Como nós devemos rezar? Então, Jesus nos apresenta como este mestre, esse mestre da vida espiritual. E é a preparação, a tomada deste mestre como grande guia que nós precisamos aprofundar. E o que esse bom mestre nos ensina, então, na nossa oração? Então, é um caminho, de fato, um caminho que Santa Teresa vai nos ensinando. E não só ela, nós usaremos novamente o padre Royo Marim, o padre Garrigo Lagrange, padre Miguel Fuentes, grandes padres, mestres da vida espiritual que vão nos ensinando, que vão nos auxiliando a entender Jesus, então, como este mestre, e qual a oração ele nos ensina. E como rezar que ele nos ensina. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é, nós falamos das virtudes, nós falamos de disposições que nós precisamos para a oração ao longo deste ano. Mas nós, então, nós vamos começar aqui do ponto principal. A nossa vida de oração começa pelo primeiro grau de oração, assim define Santa Teresa no Caminho de Perfeição, Padre Royo Marim, que é a oração vocal. A oração que manifesta a nossa própria linguagem. Então, ou seja, aquilo que falamos e como articulamos essa linguagem. Então, nós falamos mesmo em voz alta.
São as orações que nós fazemos publicamente, são as orações que nós fazemos na liturgia, na Santa Missa. Todas essas orações, o terço que nós rezamos, o rosário que nós rezamos, todas essas orações são chamadas de orações vocais. E o que pede uma oração vocal? O que nós precisamos ter como princípio, como condição, para que nós façamos verdadeiramente uma oração vocal? Porque qual é o risco, filhas? Nós podemos fazer ali o rosário e ir passando as contas desse rosário e não, de fato, estarmos rezando. Nós podemos fazer igual papagaios, como diz Padre Paulo Ricardo. Como papagaios ali, passando as contas do terço e repetindo Ave Marias e Pai Nossos, e não estamos rezando. Por quê? Porque falta dois princípios, que é a atenção e uma piedade profunda. Então, nós precisamos ter atenção ao rezar. Nós precisamos, de fato, estar com todos os nossos pensamentos voltados. Então, São Tomás de Aquino vai falar que a oração vocal precisa ser uma oração atenta. Uma oração, de fato, ali presente. Santa Teresa vai falar da importância da presença, que é esta companhia que nós falávamos. Para que eu, de fato, esteja na presença de Deus, eu preciso desta atenção. Então, eu preciso buscar em cada palavra, entender o seu sentido, o seu significado. Quantas orações nós fazemos e não sabemos nem o que significa? As palavras da oração, ou o próprio sentido daquela oração. Nós estamos na Quaresma de São Miguel, e quantas de nós estamos aí rezando, acompanhando os nossos amados religiosos do Instituto Resed ou dos Mensageiros do Espírito Santo com Frei Gilson, e eu estou de fato entendendo o poder de exorcismo, de vencer as batalhas que a oração de São Miguel Arcanjo traz para nós. Eu estou de fato entendendo cada palavra que eu estou dizendo. Então, precisa desta atenção. Assim como também precisa de piedade profunda. E nós já meditamos, filhas. Então, não vou ficar aqui presa na piedade, porque essa foi uma das virtudes que nós já meditamos e já vimos aqui pelas lives. Quem não viu, volta lá no nosso canal do Instagram, puxa lá, ou no nosso canal do YouTube. Está lá todas as informações sobre a piedade na oração. Nós precisamos ter esse ato de devoção, que envolve tanto interiormente, porque se eu não tiver esse ato de piedade interior, ele não expressará exteriormente. Então, nós vamos ver hoje como é difícil para nós nos colocarmos de fato diante de Deus em atos de piedade, de joelhos, na prostração ali, mostrando a nossa pequenez, a nossa miséria, atos de humildade também, que são expressos exteriormente. E tantas vezes nós não conseguimos, justamente por esta falta desta piedade interior. E já falamos dela. Quais são as fórmulas mais comuns de uma oração vocal? O Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, o Glória, ou seja, quando nós rezamos o nosso Santo Rosário, ou o terço diário que nós rezamos. E aqui reforço, filhas, não há melhor oração que uma mãe espiritual possa fazer para o seu filho do que a oração de um Santo Rosário bem rezada. E ao longo dessas próximas meditações nós veremos o quanto isso é verdade, o quanto isso é profundo, a oração do Santo Rosário.
Depois o Ângelus, ali que nós rezamos às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas. Ou o Confiteor. O que é o Confiteor? É a oração que nós rezamos quando nós confessamos os nossos pecados ou quando nós estamos na Santa Missa, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e fazemos aquela oração ali, que é uma oração do ato penitencial da Santa Missa. Ou tantas devoções que nós temos a Nossa Senhora, quantas novenas que nós temos a cada um dos santos que nós amamos, que nós buscamos conviver mais intimamente com eles nesta grande comunhão espiritual. Então, todas essas são fórmulas, são orações vocais que nós podemos recorrer a elas, mas buscando essas duas condições, a atenção e a piedade profunda. E lembrando sempre que Jesus Cristo deve ser o centro destas orações. Então, nosso Senhor vai nos ensinar, filhas, a oração perfeitíssima. E isso está lá no Evangelho de São Mateus, por exemplo. E nós sabemos que quando os apóstolos perguntam para nosso Senhor, Jesus ensina-nos a rezar, Jesus ensina qual oração? A oração do Pai Nosso. Então, se nós queremos iniciar uma vida de oração profunda, buscar rezar vocalmente, de forma piedosa, atenciosa, devotada, nós precisamos começar pelo Pai Nosso. E isso também vai nos dizer, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e aqui eu trago nesses slides Santa Teresa de Jesus, esta grande mãe da vida espiritual. Santa Teresa também ali no Caminho de Perfeição vai nos falar como é de louvar a nosso Senhor por tão elevada perfeição que ele nos deu com a oração evangélica do Pai Nosso. Ela reforça aquela oração elaborada por tão bom mestre, que é o próprio Deus. Depois, Santa Teresa vai dizer o quanto é espantoso que, em tão poucas palavras, Nosso Senhor consegue encerrar ali toda a contemplação, ou seja, a oração profunda de intimidade, de união com Ele. Como na oração do Pai Nosso está toda a perfeição que nós precisamos para nos santificarmos, para nos unirmos com o nosso Senhor, para termos esta vida íntima com Deus. Depois, ela vai dizer que se nós estudarmos o Pai Nosso, se nós compreendermos o Pai Nosso, a sensação que ela tem é de que não precisamos estudar mais nenhum livro, não precisamos de mais nada, basta o Pai Nosso. Basta que compreendamos o Pai Nosso. Lá no Evangelho de São Mateus, ainda continua no capítulo 6. Porque vosso Pai, que sabe o que vos é necessário, antes mesmo de pedir, ele sabe o que nós precisamos, o que nós desejamos. Então, filhas, a oração do Pai Nosso começa justamente, e o nome já diz, né? Pai Nosso. Então, aqui eu pergunto às senhoras, e quem é este Pai? A quem nós devemos nos reportar?
e que o próprio Jesus nos diz no Evangelho. Ele sabe o que desejas, ele sabe o que necessitas, antes mesmo de que nós peçamos algo. Então, nós precisamos começar a meditar quem é este Pai. E vamos, então, descobrir quem é este Pai, a quem nós rezamos. Também lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a recompensa. Então, a quem nós devemos rezar? A quem reforça mais uma vez Jesus. Primeiro, no segredo do nosso coração, ou seja, esta vida interior. E é este o nosso desejo de meditarmos desde que começamos essas lives sobre a vida de oração, filhas. Nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, esta vida encerrada neste quarto, que diz o Evangelho que é o quê? A nossa alma, o nosso coração. Deus que habita em nós, habita na nossa alma, sabe do que necessitamos. Então, Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, deve ser primeiramente conhecido por nós. E esta devoção a Deus Pai foi nos dada pelo próprio Jesus Cristo. Todo o assunto que envolve os ensinamentos de Jesus durante a sua vida pública passa pelo mistério do Pai. Jesus veio nos falar deste nosso Pai celeste. Jesus veio colocar nos nossos corações um sentimento de piedade filial e de confiança neste Pai, que é Pai de Jesus e nosso Pai. E isso está no Evangelho de São João. Então, filhas, o primeiro ponto que precisa ser compreendido: Deus é nosso Pai. Por isso, começamos a oração dizendo Pai Nosso. Então, o próprio Jesus nos revela o Pai. E como deve se caracterizar o princípio da devoção a Deus Pai? Primeiro, Jesus vai nos ensinar que é com uma imensa ternura. Essa ternura aí filial. Esta ternura que traz uma confiança ilimitada. Então, quando ficamos ansiosas por alguma graça que não chega, prova de que falta em nós confiança. Quando desobedecemos, mostra que falta em nós confiança. Abandono, por isso nós meditamos exatamente sobre o quê? Sobre essa virtude no final, nas últimas lives. Então, eterno, porque é o amor de um filho para com o Pai, para com o Criador, que é Deus. Esta imensa ternura nós precisamos ter. Isso passa pelo primeiro dom do Espírito Santo, o dom do temor a Deus. E nós também já falamos bastante dele ao longo das outras lives. Mas essa devoção ao Pai, ela é também edificante para as nossas almas, porque ela que dá às nossas almas a vida. E esta vida passa por qual aspecto? É esta ação edificante da devoção a Deus Pai que dá a nós aquilo que é de mais nobre,
o ideal de santidade, o ideal de dignidade humana. Criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos. E isso tem se perdido hoje, justamente, filhas, porque tem se perdido esta devoção a Deus Pai. Porque não tem sido edificado, ou seja, construído isso em nossas almas, em nosso coração. Tudo que nós podemos, então, ter, todo o ideal de vida que nós precisamos ter, é preenchida pela vida de Jesus, nos apresentando este Pai. Depois, essa devoção ao Pai é libertadora. Por quê? Porque nos purifica. Purifica a nossa alma de todo o egoísmo, purifica em nossa alma tudo aquilo que nos impede pelo orgulho, pela vaidade, gerando no nosso coração o quê? Esta sincera piedade que nós acabamos de falar, que é necessária para uma oração vocal. Então, sem este ato libertador, e nós sabemos que o amor é que liberta, nós não conseguimos esta devoção para com Deus Pai. E depois, a devoção a Deus Pai é pacificadora, ou seja, estabelece em nós, de fato, o verdadeiro amor, o amor infinito a Deus Pai, e reflete toda a bondade, toda a misericórdia de Deus em nossa vida. Então, se nós estamos presas, filhas, ainda tantas vezes em aspectos de mágoas paternas, materna, feridas na nossa história, é porque, de fato, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nós não permitimos que tocasse nessas feridas e curasse. Só o amor de Deus e ao amor de Deus Pai, que manifesta no homem qualquer paternidade, qualquer maternidade, precisa ser por nós de fato abraçada, desejada. Nós precisamos de fato ter toda essa ternura, este ato edificador, libertador, pacificador na devoção a Deus Pai. Santo Hipólito, do século III, vai nos falar: conhece-te a ti mesmo, reconhecendo o Deus que te criou. Então, eu dou um testemunho, filhas, que nós estamos perguntando isso para os jovens, eles não sabem mais. Não sabem mais conseguir refletir quem te criou, quem te gerou. Nem para dizer que foi meu pai e minha mãe, quem dirá dizer que foi Deus. Então, nós estamos muito distantes deste amor a Deus Pai, desta relação a Deus Pai, desta piedade filial, desta confiança que o próprio Jesus vem nos ensinar. Então, os santos vão dizer: se nós não conhecemos a Deus, então nós não nos conhecemos e não conseguimos avançar na nossa vida natural e sobrenatural. E se nós temos um conhecimento abstrato, frio, distante, e que chegamos a ignorar, que é isso que o marxismo tem feito, a presença viva na nossa alma de Deus, dizendo que Deus é construção social, ele pode simplesmente não existir, isso nos faz bestializar, nos torna um nada diante da grandiosidade e da dignidade que nós temos de sermos filhos de Deus. Então, Deus Pai foi o cerne da pregação de Jesus. E nós precisamos entender isso. Então, precisamos nos perguntar se entendemos isso. E para finalizar nossa live e abrir um pouco para as senhoras perguntarem, Deus é nosso Pai, e essa deve ser a primeira afirmativa no nosso coração. Isso precisa ficar claro na nossa história.
Então, o primeiro período da vida pública de Jesus foi para nos dar a conhecer que Deus é Pai. E nós vamos caminhar ainda algumas semanas para entendermos isso. Depois, o segundo período da vida pública de Jesus foi para revelar que Deus é Pai de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Pai. E o terceiro período da vida pública de Jesus foi para nos ensinar que Deus também é nosso Pai. Deus como esse Pai que quer ter intimidade com seus filhos e com cada um em particular. Então, Deus quer ter uma intimidade com cada uma das senhoras filhas, de forma muito particular. Jesus também nos ensinou que o amor de Deus é totalmente único por cada um de nós, a ponto de sacrificar-se pelos seus próprios filhos, enviando o seu filho para ser morto para a nossa salvação. E outro aspecto que Jesus nos ensina é que este Deus tem uma capacidade de perdão que supera qualquer compreensão humana. Aqui nós precisamos ter só uma atenção que Deus não deixa de ser justo. Então, como a igreja ensina, nós estamos vivendo ao tempo da misericórdia. Mas nós precisamos entender que não passa só pela misericórdia virá a justiça de Deus. Certo, filhas? Eu vou fazer aqui uma oração, vou encerrar a gravação e abro para as senhoras fazerem pergunta, que assim ninguém vai ficar tímida e vai conseguir fazer muitas perguntas, tá bom? Semana que vem nós continuamos falando sobre Deus como nosso Pai em cada uma dessas fases da vida pública de Jesus. Façamos esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, Mãe Santíssima e Imaculada, a vossa maternidade foi consagrada por Deus para ser via de salvação para a humanidade inteira. Dai-me a graça de unir-me à vossa santa maternidade, a fim de que, comungando das vossas intenções maternas, eu possa cumprir santamente a missão a mim confiada, pela misericórdia divina, de oferecer-me por uma vida de oração e sacrifícios, como vítima do amor materno para a santificação dos sacerdotes. Ó minha querida e boa mãe, assisti-me, guiai-me, instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.